Então, continuando, né? Daí, não somente nessas coisas que eu estava falando sobre o pecado do olhar, o pecado do pensamento, quando você vê uma pessoa assim na rua que não tá se vestindo tão bem assim, ou enfim, nem, às vezes a pessoa não precisa nem estar mal vestida, enfim. Mas também pornografia, fotos das pessoas seminuas, fotos das pessoas realmente nuas, e pornografia mesmo, seja de qualquer tipo, seja de qualquer tipo. Se você não tem o direito de olhar para as pessoas e desnudar elas no seu pensamento, quanto mais você ver um ato íntimo de duas pessoas, quanto mais você ver uma pessoa. Enfim, tá entendendo? Pornografia é pecado mortal. Pecado mortal. E é gravíssimo, porque aquilo te corrompe completamente. Te corrompe completamente, acaba com o teu imaginário todinho. Qualquer pessoa que vê essas coisas, e, portanto, porque a pornografia ela também não vai sozinha, né? Ela é geralmente acompanhada do pecado contra a castidade sozinho, masturbação. Quanto mais você vê essas coisas, quanto mais você faz essas coisas, menos você consegue olhar para as coisas como elas são. Qualquer palavra vai parecer ter duplo sentido, qualquer palavra você vai associar a isso, qualquer ocasião, qualquer região que você vê, você vai lembrar disso porque você está vendo uma ficção ali, você está vendo uma maquiagem do que é realmente uma coisa humana. E daí isso perverte toda a sua mente. Então, naturalmente, você consegue ver as consequências disso. As pessoas que sabem, elas veem elas sabem as consequências disso, elas percebem isso na vida delas. E outra, é nítido a frustração que se tem depois de fazer essas coisas. Se você não teve isso, você faz, uma hora você vai ter. Porque o nível de dopamina que você libera, e daí eu vou explicar isso, porque algumas pessoas estavam falando, olha, você vê pornografia, ou você se masturba, aquilo vai gerar em você uma liberação de um hormônio que vai te dar prazer. De novo, desculpem, mas eu tenho que falar nestes termos para que vocês entendam. O orgasmo é uma liberação de um hormônio. Aquela sensação que você sente é uma liberação de um hormônio. No começo, aquilo vai ser liberado com certo índice. Depois de algumas vezes você vai fazendo, isso vai diminuindo, porque seu corpo não é capaz de produzir aquilo, o quanto você está demandando. Só que daí entra outra coisa, a dopamina. É o seguinte, eu acho que a dopamina está ligada a essas duas coisas. A um hormônio que pede a demanda e a um hormônio que libera a demanda, ou seja, o prazer. Então, vamos lá, você já entendeu que no começo você sente muito mais aquilo, libera muito mais esse hormônio, e quanto mais você faz, isso vai diminuindo, certo? Mas aqui tá, aqui é a liberação do hormônio de prazer, e aqui é a demanda que você vai tendo por aquilo. Um hormônio que te libera para que você queira mais isso, procure mais isso, que é a dopamina. Então lembra que foi diminuindo? Mas a sua demanda daquilo continua a mesma. E às vezes aumenta. Quanto mais diminui, mais você fica inquieto querendo a mesma coisa que você teve antes. É como um viciado em droga. Depois que ele fuma a primeira vez, depois que ele usa aquela droga a primeira vez, nunca mais ele vai ter a mesma coisa. Mas sempre ele vai estar buscando a mesma coisa. Então, ele vai estar com o mesmo objetivo, mas ele nunca vai ter o mesmo resultado. E por isso, geralmente as pessoas depois que fazem essas coisas, ou vê muita pornografia, ou depois se masturba, acaba tendo sempre uma frustração depois que faz isso. Porque naturalmente o teu corpo não está tendo aquilo que ele estava buscando. E isso te cria uma relação de dependência, de vício mesmo, como qualquer pessoa que usa cocaína ou usa droga. Porque você está produzindo a droga no seu próprio corpo, a dopamina e esses hormônios. Daí você tem mudanças cerebrais, tem pesquisa sobre isso. Não, tá entendendo? Essas coisas, elas têm consequências. Tem consequências. E mudam completamente o seu imaginário de modo que você não é capaz de olhar para uma pessoa bonita, uma pessoa atraente, uma pessoa que não é só bonita e atraente, mas que ela é uma boa pessoa. Tem características que te agradam, você não é capaz de olhar para essas pessoas e dizer, nossa, isso é bom. Não, você tem que tomar aquilo para si, você tem que tocar, você tem que destruir aquilo. Senão você não está satisfeito. Senão você não está satisfeito. Você não é capaz de simplesmente ser feliz com a existência dos outros, apreciar a beleza de alguém sem querer deturpá-la.
Quando eu estava falando sobre o pecado do olhar, olha, uma coisa é você achar uma pessoa bonita. Outra coisa é você achar uma pessoa bonita e depois você começa a usar um bocado de termo chulo, porque na verdade são esses termos chulos que você está pensando. Daí você não só vê que a pessoa é bonita, ok, é bonito. Todo mundo consegue ver beleza. Eu olho pra capa desse livro, eu vejo que esse livro é bonito. Eu olho pra capa, eu não preciso nem pensar, eu reconheço beleza. Outra coisa é olhar pra essa beleza aqui e eu destruir ela, pensando mal. Olhando pra essa beleza e destrinchando ela em partes e ficar usando, abusando dessas partes na minha cabeça, no meu olhar. São coisas diferentes. Então, pornografia, pecado mortal. Masturbação, pecado mortal. E daí tem seus agravantes, né? Esses pecados têm seus agravantes. Se esse olhar é feito para uma pessoa do sexo oposto, é uma coisa. Se você faz esse olhar, se você tem esses maus pensamentos, se você vê essa pornografia com o outro, com o mesmo sexo, você está pecando com um agravante. O homossexualismo é um pecado contrário à sua natureza. Sua natureza humana. Você é homem, você foi feito para se relacionar com mulheres. Se é mulher, você foi feita para se relacionar com homens. Se você faz essas coisas com pessoas do mesmo sexo, você está pecando contra a sua própria natureza. E isso são agravantes. Do mesmo jeito que o masoquismo também é um agravante. Por que o masoquismo é um agravante? É óbvio. Isso não é amor. Você tem prazer com a dor do outro, com a sua própria dor. Isso é doença. Você tem que se tratar. Isso não é normal. Isso é uma das consequências da pornografia. Porque de você ter relações ligadas à castidade que elas são desregradas, porque uma hora as coisas te enjoam, não liberam o mesmo nível de hormônio e de dopamina, então você fica procurando coisas mais intensas ou coisas mais peculiares para fazer, para ver se você consegue ter a mesma coisa que você está buscando. Daí te desregra e te desregula todinho, completamente, acaba com a pessoa. Então tem agravantes, tá? E depois eu vou falar melhor sobre homossexualismo. Mas basicamente vocês precisam saber disso. Então, nudes também, né? Não preciso nem falar, né? Acho que dá pra entender que nudes não, né? Receber também não, porque em grupo de escola, essas coisas assim, muita gente acaba vazando das pessoas e acaba chegando no seu celular. Você não tem o direito. Você está assistindo filme e começa uma cena de sexo. Mas eu não tô assistindo, eu não tô num site pornográfico, eu não tô assistindo pornografia, eu tô assistindo filme e eventualmente passou essa cena. Acho que não é pecado. Não. Deixa de ser hipócrita. É pecado, cara. Pô, tem várias séries na Netflix que só não são um filme pornográfico, não são. Porque eles tiveram algum pudor. Agora, Elite, por exemplo, tem várias séries assim. Você não precisa nem abrir o negócio. Na própria capa, aparece a capa de qualquer... Você entra em qualquer desses sites pornográficos, a capa é idêntica. Lá eles escondem um pouco mais as partes, mas é a mesma coisa. Cuida da tua alma. Cuida dos outros. Você não tem que fazer essas coisas. A maior mentira que se tem em relação a essas coisas é porque fica toda hora na sua cabeça quando vem essas tentações. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Não, você não tem. Você é gente. Você não é um animal. Você é gente. Se dê valor e dê valor aos outros. E daí? Também aqueles pecados mais práticos. Olha, principalmente para os mais novos, é essa coisa de querer ficar. Você não quer ficar, cara. Você não quer namorar. Quando vem me falar, você não quer namorar, eu vou falar o que você quer fazer. Você nem se importa com que seja a pessoa, geralmente, né? Você vai pra uma festa, ou conhece fulano, acha fulano bonito. Daí você quer beijar a pessoa e você quer passar a mão nela. Simplesmente isso. Depois você nem se importa. Você tá numa festa, você vai pegar a pessoa, você não quer saber o nome dela, você não quer saber. Você nem vai com esse tipo de mentalidade. Se você pergunta o nome, é só pra pessoa ficar mais suscetível a isso. E depois você quer beijar, você quer passar a mão nela e depois, ok, vai todo mundo pra casa. Você foi usado, você usou e é isso. Como que isso pode ser bom? Como que isso pode ser bom? Não é bom. Você tá usando a pessoa como um masturbador.
falando nesses termos, para que entenda como que isso é ruim. Não tem como isso ser bom. Então não existe essa coisa de ficar. E de novo, eu tô falando para quem quer ser católico. E se você não quiser, saiba, eu tô falando a verdade. Mas se você não quiser isto, então vai para outro lugar. Você não precisa ser católico, ainda que seja verdade. Ainda que seja a melhor coisa que você possa fazer. Você não precisa, você pode escolher outra coisa. Agora, não queira estar dentro da igreja e agir de outro jeito. Se você quiser ser católico, é isso. Se não, a porta da rua é a serventia da casa. Não porque a igreja está desprezando os outros, mas porque se você não quer agir desse jeito, meu filho, não perca tempo com a igreja, vá embora. E faça o que você quiser fazer da sua vida, sabendo que você está fazendo erro, mas faça. Não existe ficar. Não existe sexo casual. Não existe. Masturbação é ruim sozinho. Se você faz isso em outra pessoa, também é. Não existe essas coisas. Vocês, cara, a coisa mais absurda é que a nossa sociedade não se importa em ser descartado. Você vai para essas festas, você fica como uma pessoa, você está sendo usado e depois você vai ser descartado. As pessoas já não se importam mais de serem usadas e deixadas no canto e depois serem usadas de novo, depois de serem deixadas no canto de novo. E quem faz isso sabe quão isso é ruim, porque você sempre vai ter uma demanda de ser amado de verdade. E quando você percebe que aquilo não era amor, que embora se você gostou daquilo, aquilo te deu boas sensações, te deu alguma sensação de que você estava sendo bem tratado, que você estava sendo amado, quando você percebe que não existe amor, que você está sozinho e que você só simplesmente foi usado, aquilo te destrói. E é para destruir mesmo. Porque essas coisas, beijo, sexo, tudo isso, foi feito para ser feito no íntimo da verdade, de que você ama a pessoa. E daí, essas coisas que você faz externamente, elas querem dizer de uma coisa que está no seu coração, que está no coração do outro. Olha, não é só porque você está ferindo o outro, mas porque você está se ferindo. Você é alguém. Se valoriza, criatura. Você é única. Não só o teu corpo é único, mas você é único. Você é única. Se ame. Você não precisa sair fazendo tudo com qualquer pessoa. Você não precisa disso. Você não precisa deixar que qualquer pessoa passe a mão em você. Você não precisa usar das outras. Você pode ser amado por quem você é. E você não precisa estar mendigando o amor dos outros. Você não precisa estar mendigando atenção. Você não precisa estar mendigando isso. Quão triste é isso? Está mendigando um pouco de afeto. Se ame de verdade e busque alguém que quer te amar de verdade. Não tem a melhor coisa do que você. E se você não consegue ver isso, é porque alguma coisa morreu dentro de você. Isso não é normal. Não tem melhor coisa, assim, para uma pessoa que tem realmente essa vocação, do que você encontrar uma pessoa certa, de que você conhece, e ela te conhece, e daí você não tem medo de esconder algo sobre você, porque a pessoa te ama por quem você é, não por quem você parece, não porque você está agindo de um jeito para ser mais agradável, não, a pessoa te ama por quem você é, e daí você olha nos olhos dessa pessoa e você não tem medo de se entregar a ela, humanamente, nas coisas mais comuns da vida, mas também nessa área da sexualidade. Você não tem medo de se entregar. Você não tem medo porque você sabe que a pessoa te ama e ela não vai te ferir. As pessoas começaram a fazer... Olha, antes se dizia que as pessoas eram tristes. Daí foi motivo para estourar a revolução sexual nos Estados Unidos, porque não se transava, não se beijava, não se fazia nada. Nunca a nossa sociedade fez mais essas coisas. Nunca. Houve tantas pessoas fazendo sexo com qualquer um, beijando qualquer um, fazendo tudo isso. E nunca as pessoas ficaram mais inseguras afetivamente e foram mais tristes. Nunca. De modo que não se acredita mais no amor. Você hoje ouve qualquer música dessa. É sempre falando sobre traição, é sempre falando como que a pessoa terminou como se não fosse nada. É sempre falando sobre essas coisas, é sempre colocando o amor em xeque como se o amor não existisse. Não é porque o amor não existe, é porque você não ama, você usa. É porque você não quer a pessoa, você quer transar com ela.
é diferente. Amar alguém é uma coisa, se dar a alguém é uma coisa, você querer cuidar de alguém, de você ser cuidado por alguém, são coisas diferentes de você simplesmente fazer sexo com essa pessoa ou beijar ela. Porque é um corpo bonito, você não vai encontrar uma menina igual essa e tudo mais. Cara, as pessoas conseguem. Isso é nítido, naturalmente. É óbvio, não preciso convencer ninguém de nada. De novo, se você não consegue entender, faça ao menos por obediência. Mas se obediência a Deus e à igreja. Mas se você não quiser, então, por favor, não finja ser o que você não é. Se você realmente acha que isso é bom, que transar com qualquer pessoa é boa, que você praticar a homossexualidade. A homossexualidade em si não é um problema. O problema é a pessoa praticar isso. Existem gente que nasce com tendência homossexual. Essa pessoa não tem um problema. Agora, se ela pratica isso, ela tem um problema. Uma pessoa que vive uma vida heterossexual desregrada, se masturbando, vendo pornografia, ficando com qualquer pessoa, transando com qualquer um, tá tão errado quanto um homossexual. A diferença é que ele tem um agravante, você não. Mas sua vida tá tão torta, igual a dele. E para os homossexuais, falando brevemente, você não é o seu órgão sexual, você não é só isso. E para você também, que é heterossexual, você não é a sua genitália, você é mais do que isso. Você é mais do que isso. Haja como pessoa, se ame como pessoa e ame os outros como pessoa. E de novo, eu esqueci o resto que eu ia falar. Mas, basicamente, é isso. Daí depois eu vou continuar falando sobre outras coisas, mas basicamente é isso que vocês precisam saber. Tudo bem? Então, ou aceitem essas coisas porque vocês estão entendendo como é ruim, ou aceitem por obediência, ou então vão viver a vida de vocês, mas vivam com convicção. Porque se vocês acham que essas coisas são boas, se vocês acham que é ok fazer tudo isso, então façam e não tenham vergonha, se exponham, façam mesmo. Mas acreditem naquilo que vocês fazem, acreditem naquilo que vocês pensam e fazem por convicção, e não porque vocês estão sendo levados pela massa ou porque você simplesmente está vivendo a vida um dia por vez sem pensar em nada. Uma hora a conta chega. Então façam por convicção. Não sejam hipócritas, não sejam uma máscara, não finjam ser católicos enquanto vocês não são. Fingir isso não vai te salvar. Mas se você quiser uma máscara social para que as pessoas pensem bem de você, então vale a pena também se fingir. Mas é doloroso, é muito doloroso. Porque você vai sempre ver que você está errado. E você vai continuar no erro, só que isso fere mais. Tudo bem? Então até o próximo vídeo.